Você já se olhou no espelho e se perguntou: quem sou eu realmente? Ou será que você tem vivido uma vida que não é sua, simplesmente cumprindo um roteiro escrito por outras pessoas? A sociedade nos empurra para ser algo, nos diz como devemos agir, sentir e até pensar. Mas, e quando tudo isso não faz sentido? E quando você percebe que, no fundo, não é isso que você deseja? O que acontece quando você sente um vazio profundo, como se algo estivesse faltando, como se estivesse vivendo uma vida que não foi escolhida por você, mas imposta pelas expectativas dos outros? Esse vazio é o reflexo de uma vida que se esqueceu da autenticidade, de uma vida que está apenas passando, sem realmente viver. A verdade é que todos nós já passamos por isso em algum momento. Aquela sensação de estar perdido, sem saber qual caminho seguir, sem entender quem você realmente é. E o problema é que enquanto você continuar se moldando às expectativas externas, nunca encontrará a verdadeira paz. Sartre nos desafia a olhar para dentro e nos questionar. Você sabe quem realmente é, ou só está fingindo? O estoicismo, com sua sabedoria atemporal, nos ensina que a verdadeira liberdade vem de sermos autênticos. Quando você escolhe ser quem realmente é, sem medo de falhar ou ser rejeitado, você começa a viver de acordo com sua verdadeira natureza. E é só aí que a verdadeira prosperidade interior começa a surgir. À medida que você reflete sobre essas questões, é importante entender que o vazio que você sente não é uma sentença. Ele não é uma falha sua, mas sim um sinal de que algo precisa mudar. A sensação de estar vivendo uma vida que não é sua é o reflexo de uma desconexão entre quem você realmente é e quem você acha que precisa ser. Isso acontece porque muitas vezes nos deixamos levar pelas expectativas externas, sejam da família, amigos, trabalho ou sociedade, e esquecemos de escutar a nossa voz interior. O maior desafio aqui não é o vazio em si, mas o medo de enfrentá-lo. A verdade é que o medo nos prende em uma prisão invisível, nos impede de olhar para dentro e de encarar a realidade de que estamos vivendo uma mentira. Vivemos a vida como se fosse uma performance, um papel que temos que representar, sempre tentando agradar aos outros, tentando corresponder a um padrão que não foi escolhido por nós. Mas a verdadeira liberdade vem justamente do momento em que decidimos parar de fingir. O estoicismo nos ensina que a vida é feita de escolhas e que somos os responsáveis pelas nossas. Epicteto, um dos maiores filósofos estoicos, dizia que não são as coisas em si que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre elas. O que ele queria dizer com isso? Que o sofrimento que sentimos ao viver uma vida que não é nossa vem das crenças que alimentamos sobre o que deveríamos ser, sobre o que a sociedade espera de nós. Quando nos libertamos dessas crenças e aceitamos nossa verdadeira natureza, começamos a viver com mais clareza e propósito. A pergunta que Sartre nos propõe: você sabe quem realmente é, ou só está fingindo? Não é apenas uma provocação filosófica, mas um convite à ação. Se você sente que está fingindo, é hora de começar a questionar. Por que estou fazendo isso? O que me impede de ser autêntico? A resposta está dentro de você e pode estar relacionada ao medo da rejeição, ao medo do fracasso, ou até à insegurança de não se encaixar no molde que a sociedade te impôs. Mas a verdade é que viver de acordo com esses medos não te leva a lugar algum. Eles são apenas barreiras invisíveis que te impedem de se conectar com a sua verdadeira essência. E é aí que entra a força do estoicismo, a capacidade de agir de acordo com o que é realmente importante, independentemente das circunstâncias externas. Os estoicos nos ensinam a cultivar a virtude da coragem, coragem para ser quem somos, coragem para assumir nossas escolhas e, mais importante, coragem para aceitar que não precisamos agradar a todos. Quando você se permite ser autêntico,
você começa a se alinhar com a sua verdadeira essência, e é nesse alinhamento que você encontra a verdadeira liberdade. Você já se perguntou o que significa viver com coragem? Não é sobre não sentir medo, mas sobre agir apesar do medo. É sobre tomar as rédeas da sua vida, fazer escolhas conscientes e parar de se esconder atrás de máscaras. O primeiro passo é sempre o mais difícil, mas é também o mais importante. Quando você escolhe ser autêntico, você começa a se libertar de todas as amarras externas e a viver a vida que foi feita para você. E aqui está o ponto crucial. A verdadeira prosperidade interior não vem de bens materiais, status ou validação externa. Ela vem da aceitação de quem você realmente é. Ela vem do processo de olhar para dentro e dizer: eu sou o suficiente assim, com todos os meus defeitos, medos e falhas. Quando você se aceita de verdade, você para de viver para agradar os outros e começa a viver para si mesmo. E é aí que você encontra a verdadeira paz. Este caminho não é fácil. A busca pela autenticidade muitas vezes exige que você enfrente seus próprios medos, seus erros e suas inseguranças. Mas o verdadeiro vazio não está em ser quem você realmente é. Ele está em viver uma vida que não te pertence. Quando você começa a viver de forma autêntica, você começa a viver com propósito. E é nesse momento que o vazio começa a ser preenchido com algo muito mais valioso: a liberdade de ser você, exatamente como você é. Agora que começamos a entender o que significa viver de forma autêntica, é importante refletir sobre os benefícios reais dessa jornada de autodescoberta. Porque, embora o caminho para a autenticidade possa ser desafiador e cheio de incertezas, ele também oferece recompensas que não podem ser encontradas em nenhum outro lugar. O primeiro grande benefício de viver com autenticidade é a paz interior. Quando você finalmente se permite ser quem você realmente é, sem se esconder atrás de máscaras ou tentar agradar aos outros, algo mágico acontece. Você começa a se sentir em paz consigo mesmo. Não há mais aquela luta constante entre o que você é e o que os outros esperam de você. Não há mais a pressão de tentar se encaixar em padrões que não fazem sentido para sua verdadeira essência. A paz vem da aceitação plena de quem você é, com todas as suas falhas, imperfeições e, ao mesmo tempo, com todas as suas potencialidades. Quando falamos de paz interior, também estamos falando de liberdade emocional. Vivemos em um mundo onde a maioria das pessoas se sente presa às suas próprias emoções, medos e expectativas externas. Quando você começa a viver autenticamente, você se liberta dessas correntes invisíveis. Você não fica mais escravizado ao medo do julgamento dos outros ou à pressão de cumprir expectativas alheias. Você é livre para viver de acordo com o que realmente importa para você. E isso cria uma sensação profunda de empoderamento. Ao viver de forma autêntica, você também começa a perceber o que é realmente importante em sua vida. O estoicismo ensina que a verdadeira felicidade não vem de coisas externas, como riqueza, fama ou aprovação dos outros, mas de viver de acordo com a razão e com nossos próprios valores. Quando você começa a agir de acordo com o que é verdade para você, você não apenas toma controle da sua vida, mas também encontra um propósito profundo. O propósito é o combustível que te impulsiona a seguir em frente, mesmo diante das dificuldades. E aqui está outro ponto fundamental: a coragem. Viver de forma autêntica exige coragem. A coragem de sair da sua zona de conforto e de enfrentar seus próprios medos. A coragem de dizer não, quando necessário, e de dizer sim para aquilo que realmente importa. Mas é exatamente nessa coragem que você encontra sua maior força. Como disse o filósofo estoico Sêneca, não é porque as coisas são difíceis que nós não ousamos. É porque nós não ousamos que elas se tornam difíceis. A coragem de ser você mesmo é o que transforma o medo em crescimento, a incerteza em confiança e a dor em aprendizado.
Quando você começa a abraçar a sua verdadeira essência, você também se conecta mais profundamente com as pessoas ao seu redor. Isso pode parecer contraditório à primeira vista, mas quando você se permite ser autêntico, você cria uma energia genuína e verdadeira ao seu redor. Você atrai pessoas que estão na mesma vibração, que também buscam a autenticidade. E isso cria relações mais profundas, mais sinceras e mais significativas. As pessoas sentem quando você é verdadeiro, e elas também se sentem mais livres para ser elas mesmas. Essa conexão verdadeira consigo mesmo e com os outros é o que realmente define a prosperidade interior. Não se trata de riquezas materiais, mas de encontrar uma vida cheia de significado e propósito. Viver autenticamente traz uma satisfação que nenhum status ou aprovação externa pode proporcionar. Quando você se sente em sintonia consigo mesmo, você se sente completo. Não importa o que o mundo diga ou pense. E essa sensação de completude é o que realmente preenche o vazio. Agora você pode estar se perguntando: como eu dou o primeiro passo? Como começo a viver de forma autêntica? O primeiro passo é, sem dúvida, tomar a decisão. A decisão de ser honesto consigo mesmo. A decisão de deixar de lado as expectativas externas e começar a ouvir sua própria voz. Isso pode significar deixar de lado certos relacionamentos, abandonar certos caminhos que não são mais alinhados com quem você é, ou até mesmo aceitar que a jornada será difícil, mas profundamente transformadora. Lembre-se de que a jornada de autodescoberta não é linear. Haverá altos e baixos, momentos de dúvida, momentos de questionamento. Mas cada um desses momentos é uma oportunidade para crescer e se aproximar mais da sua verdadeira essência. O mais importante é não desistir dessa busca. O estoicismo nos ensina que a vida é sobre o que podemos controlar. E a única coisa que realmente podemos controlar é a nossa atitude diante das adversidades. Agora, eu quero te desafiar. Qual é o próximo passo que você vai dar? Onde você pode começar a ser mais autêntico? O que você precisa deixar para trás para viver sua verdade? Comente abaixo e compartilhe suas reflexões, seus medos e suas intenções. Juntos, podemos continuar essa jornada para a verdadeira liberdade. Vamos dar o próximo passo em direção à nossa verdadeira prosperidade interior. Esse vazio, que muitos de nós tentamos ignorar ou preencher com coisas externas, é, muitas vezes, a verdadeira raiz da nossa angústia. Não é apenas uma sensação passageira, mas algo muito mais profundo. Pode ser o sinal de uma depressão silenciosa, que não se manifesta necessariamente em uma tristeza profunda ou na falta de energia, mas na sensação de que a vida não faz sentido. O vazio de ser quem você realmente é pode ser tão devastador quanto qualquer outra condição emocional, porque ele atinge o âmago da nossa identidade. Quando você vive uma mentira, ao não ser quem você é, essa desconexão entre a sua essência e o que você está representando para o mundo se torna uma carga pesada, que vai sendo acumulada ao longo do tempo. E isso acaba refletindo diretamente na sua saúde mental e emocional. A cada mentira contada para si mesmo, a cada expectativa que você tenta cumprir, que não tem a ver com o que você realmente deseja, o vazio vai se ampliando e sua psique vai se distanciando da sua verdadeira essência. O filósofo Jean-Paul Sartre fala sobre o conceito de mal-fé, que é viver em má-fé, ou seja, viver de uma maneira que você não é. Esse estado de má-fé é, em muitos aspectos, a semente de um sofrimento silencioso, pois, ao não sermos verdadeiramente nós mesmos, criamos uma versão distorcida de nossa vida, e isso nos leva à angústia. A pessoa que está vivendo uma mentira não consegue encontrar paz, porque ela está em constante conflito entre o que deseja ser e o que os outros esperam dela. É por isso que muitos de nós experimentam essa sensação de vazio. Não é simplesmente uma falta de coisas, mas uma falta de identidade genuína. Você pode ter tudo:
uma carreira de sucesso, amigos, família, mas mesmo assim, sentir que falta algo, como se houvesse uma parte de você que não se encaixa no todo. A verdade é que, sem autenticidade, nenhuma dessas coisas pode preencher o vazio, porque ele é originado de dentro de você. A desconexão com a sua verdadeira natureza é o que faz você se sentir incompleto. Agora, a pergunta que você precisa se fazer é: você está vivendo uma mentira? Se você sentir que o vazio persiste e nada parece realmente preencher esse espaço, talvez seja hora de se perguntar: o que estou vivendo é realmente quem eu sou? Ou estou apenas cumprindo um papel que me foi imposto por outras pessoas, pela sociedade, ou até por mim mesmo? Essas são perguntas difíceis, mas necessárias. Elas nos forçam a enfrentar as verdades que por muito tempo temos tentado ignorar. E é nessa reflexão que surge o primeiro passo para a cura. Reconhecer que o vazio é um sinal. Não é um mal irremediável, mas uma oportunidade de transformação. A vida que você está vivendo pode ser moldada por padrões externos, mas a única maneira de preencher esse vazio é buscar a autenticidade. Como o estoicismo nos ensina, a verdadeira paz e felicidade vem de viver de acordo com a razão, de aceitar o que não podemos mudar e de agir em harmonia com nossa verdadeira essência. No entanto, dar esse primeiro passo exige coragem. Coragem para parar de fingir. Coragem para questionar as escolhas que fez até aqui e coragem para começar a viver de uma forma mais verdadeira. Você vai precisar enfrentar os medos, as inseguranças e, muitas vezes, até a rejeição dos outros. Mas, ao final, essa coragem vai se transformar em uma força interior poderosa. Lembre-se de que o vazio de ser você não é um fim, mas um sinal de que você está pronto para uma mudança profunda. Quando você decide começar a viver de forma autêntica, o vazio começa a ser preenchido pela paz que vem da aceitação de si mesmo, com todas as suas falhas, suas dúvidas, suas imperfeições. E é nesse processo de aceitação e mudança que você encontra a verdadeira liberdade. Agora, a escolha é sua. Você vai continuar vivendo a mentira que criou ou vai começar a viver a sua verdade? O primeiro passo para sair do vazio começa com uma simples decisão: decidir ser você, sem máscaras, sem medo, sem desculpas. Agora é hora de parar e refletir. O vazio que você sente é um sinal de que algo precisa mudar. Ele não é o fim, mas o começo de uma jornada de autodescoberta. Você pode continuar vivendo essa mentira, seguir o fluxo das expectativas dos outros, ou pode começar a viver de forma autêntica, alinhado com a sua verdadeira essência. A escolha está em suas mãos. Você tem o poder de dar o primeiro passo agora, de começar a se libertar das máscaras que usa e viver com coragem e verdade. Não se engane mais. O vazio que você sente não vai desaparecer com mais coisas, mais validação ou mais conformidade. Ele só será preenchido quando você se aceitar e viver conforme a sua verdadeira natureza. O estoicismo nos ensina que a verdadeira felicidade vem de dentro. Não se trata do que o mundo espera de nós, mas de vivermos de acordo com os nossos próprios valores e princípios. A verdadeira prosperidade interior só é alcançada quando nos libertamos das expectativas externas e vivemos em alinhamento com nossa essência. Se você está pronto para deixar de fingir, para abraçar quem você realmente é e começar a viver sua verdade, eu quero ouvir de você. O que está te impedindo de ser autêntico? Quais medos ou bloqueios ainda estão no seu caminho? Comente abaixo e compartilhe suas reflexões. Eu estou aqui para ouvir e apoiar você nesse processo de transformação. Não se esqueça, a verdadeira liberdade começa quando você para de viver para os outros e começa a viver para si mesmo. Então, o que você vai fazer com a sua vida agora? O tempo de viver a sua verdade é agora. Vamos juntos dar o primeiro passo para a prosperidade interior.